E estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso podcast Longevive Mais Saúde. E o nosso participante de hoje é o Dr. Tiago, pós-graduado em endocrinologia e pós-graduado em nutrologia. Certo. Hoje uma pessoa da nossa equipe aqui da Longevive, que eu adoro e tenho uma consideração e uma admiração enorme. Venho aqui hoje para engrandecer o nosso podcast, para falar um pouquinho sobre reposição hormonal, menopausa, que é um assunto hoje que está muito em evidência. Sim. A mulherada hoje está toda perguntando, querendo saber. Tem um assunto hoje que está crescendo muito, né? E eu acho que vai ser um bate-papo hoje bem gostoso, né, Tiago? Que a gente vai falar sobre isso, vai ser muito bom. Então, vamos falar um pouquinho, sobre essa temática tão importante hoje para a saúde da mulher. Vindo aqui com a gente, aqui no podcast. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Igualmente, doutora Marielle, assim, é uma alegria para mim, uma satisfação enorme, poder compor essa equipe que é a Longevive Saúde, poder trazer esse novo conceito da medicina integrativa e aí compondo a questão da endocrinologia, da nutrologia e vim trazer esse bate-papo aí, super interessante para muitas mulheres e com certeza tem uma assistindo aí a gente, para a gente falar sobre riscos, benefícios, o que tem de mais interessante e que você, mulher, não está sozinha. Estamos aqui para te ajudar. Com certeza, sempre. E vamos falar um pouquinho, me fala um pouco, Tiago, o que é essa menopausa que a mulherada toda fala, que meu Deus. Fala, que causa confusão na cabeça de muita danada. gente, o que é menopausa, eu tô na menopausa. E a mulherada chega assim, doutora, eu não me reconheço mais no espelho, doutora. Demais, É bem isso. Pra gente começar a falar de menopausa, a gente precisa entender só algumas coisas conceituais simples, básicas e rápidas. Menopausa, gente, é um marco. É a última menstruação da mulher. E eu só consigo dizer que a última menstruação da mulher quando ela passa 12 meses sem menstruar. Então, aquela última menstruação foi a menopausa. Logicamente que os sintomas eles já podem iniciar antes da menopausa, dessa última menstruação. Antes disso, a menstruação começa a falhar, já começa a ficar de forma irregular, já começa a atrasar. E esse período já é a transição menopausal. E nesse período, sim, as mulheres já podem começar a ter sintomas. E a gente fala, inclusive, de perimenopausa, que é exatamente a transição menopausal e um ano depois que a menopausa acontece. E quais são esses sintomas, A mulherada chega falando de muito calorão, E aquela coisa toda, o corpo muda, depressão, um monte de coisa. Você pode falar aí com muito mais propriedade. Nós, Eu sei que você trata também a mulherada, Mas é o seguinte, realmente, pense o seguinte, é extremamente importante, Mari, que a mulher na menopausa, ela experimenta um cenário completamente diferente da idade reprodutiva. Com certeza. Eu tenho uma infância, que é um cenário hormonal completamente diferente. Eu tenho a adolescência, eu tenho a idade adulta reprodutiva e eu tenho a menopausa. Então, os hormônios mudam, tudo muda. Literalmente tudo muda. Olha, quem disser que assim, não precisa repor, isso é besteira, porque nunca passou por isso. Porque assim, quem é mulher sabe a diferença que faz, o quanto é desgastante para a mulher, o quanto é difícil para a mulher. Muda mesmo. O que eu recebo de paciente no consultório, às vezes com depressão, tomando remédio controlado, enquanto muitas vezes não precisa de remédio controlado. É realmente uma reposição hormonal. É assustador. Então, é muito importante as pessoas realmente entenderem melhor do assunto, entenderem a dinâmica disso, a importância disso. O que é que de fato muda? Os sintomas que podem... Porque eu acho que, às vezes, são tantos sintomas que a mulher nem sabe, às vezes, que aquilo dali é por causa da menopausa, entendeu? Então, é um mundo, realmente muito, muito amplo, que eu acho que a gente precisa realmente massificar e discutir bastante sobre, que eu acho que é um assunto muito importante, que vem numa crescente muito grande. A menopausa, gente, se a gente for colocar em termos de números, a menopausa ela acontece de 45 a 55 anos de idade, Mari? Uma média de 50 anos. Abaixo de 40, a gente já diz que é uma menopausa precoce e depois de 55, uma menopausa tardia.
Sim. E o que pode acontecer nesse período aí da perimenopausa, né? Primeiro de tudo, vamos para os sintomas, os folgachos, os calorões. Os mais conhecidos. Que são os mais conhecidos, os mais comuns, né? Que é uma experiência realmente desagradável para muitas mulheres. São os calorões que vêm de uma hora para outra, um calor insuportável, que dura às vezes realmente minutos, não muito tempo, que acontecem mais no período noturno. Sim. E que de uma hora para outra esse calorão desaparece e vem uma onda de frio, né? Sim. Que realmente leva a mulher a ter uma confusão na cabeça dela do que está acontecendo. É um dos sintomas realmente um dos mais comuns. E junto com isso atrapalha muito o sono, né? Também. Aí vem a questão de atrapalhar o sono. Exato. Aí vem a questão da alteração de humor, que já é inerente da fase da menopausa, né? Exatamente, por conta da serotonina, aquela coisa toda, né? Sim. Né, piora a questão do sono, deixa ela mais irritada, você começa a ter uma experiência de diminuir a questão do apetite sexual, isso também acontece na perimenopausa, na menopausa, na transição menopausal. Você pode ter pele ressecada, você pode ter atrofia vaginal, você pode ter sintomas urinários, como a bexiga hiperativa, né, como se fosse uma incontinência urinária, que a mulher não consegue segurar a urina, não consegue prender. Então, são uma série de sintomas, e a gente não está falando nem da osteoporose, de coisas que a gente vai realmente identificar durante a consulta médica. Mas todos esses sintomas a mulher já pode... Os mais básicos, né, digamos assim. E que ela consegue identificar, né? Sim. Então, aconteceu isso. A menstruação começou a atrasar. Então, você sim pode estar na perimenopausa, e não só na menopausa a gente tem a indicação do tratamento. Não, a gente já pode sim antecipar e fazer o tratamento na questão desse período. Dependendo da situação, né? a gente individualizando cada paciente, vendo a necessidade real, sim, né? Vendo se existe essa necessidade também, se há essa necessidade, qual a melhor, porque a gente tem aí vários que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas tem vários hormônios, cada qual com a sua indicação, cada qual com o seu benefício, cada qual com o seu cuidado, para a gente individualizar para essa mulher nesse momento que seria mais indicado para ela. Exato. E eu acho importante a gente falar um pouquinho, Thiago, dos hormônios em si, né? Estradiol, progesterona, testosterona, para as pessoas entenderem um pouquinho dos hormônios, né? O que é que cada um faz, assim, lógico, de uma forma um pouco mais leiga, a gente não precisa se adentrar tanto assim, mas assim, entender um pouco da importância, falar um pouquinho deles, o que é cada um, né, especificamente. E a gente pode começar aí pelo estradiol, que eu acho que é o queridinho, né? É o mais falado, é o mais temido. Né? É o dono do picadeiro. É o dono do picadeiro. O dono do picadeiro é o chefe lá do cenário. Exato. Quem dita as regras é o estradiol, né? Então, se a mulher vem acostumada, né, a ter o estradiol em ondas, é o ciclo menstrual durante toda a idade reprodutiva, o estradiol é produzido pelo ovário, que é exatamente quando começa a entrar na falência ovariana, esse estradiol começa a diminuir os níveis, e a mulher começa a sentir esses sintomas. Então é o principal hormônio que a gente realmente já começa a repor. E quando a gente fala em reposição do estrogênio, e aí a gente vai falar realmente do estradiol, que é o principal, a gente tem as vias de administração, né? Tem a via oral, tem a via transdérmica, tem a via intravaginal. Exato. Então, é exatamente aquela individualização que você estava falando, né? Da questão de o que aquela paciente está sentindo. Será que aquela paciente tem como principal queixa a secura vaginal, que eu possa tratar, né, com estrogênio intravaginal, supositórios intravaginais? A questão do estrogênio oral, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque tem a passagem hepática. A passagem hepática pode alterar ali os fatores de coagulação. Então tem a questão do tromboembolismo, que a gente tem que ter cuidado com o estrogênio oral. Aí eu acabo optando pela via transdérmica, estradiol. Que são os bioidênticos, né? Sim. Que é sempre os nossos de preferência. A gente acaba preferindo para a questão do estradiol natural, né, para poder evitar. Logicamente que o estradiol, curiosidade, o oral, pela passagem hepática, ele melhora a questão até do colesterol. Sim. Que a gente não tem essa melhora com a questão do estradiol transdérmico. Mas
realmente como o transdérmico, mas o problema é que às vezes quando passa melhor. no hepático, às vezes tem essa mudança, né? Então, aí pode ter outros efeitos que não são benéficos. Isso, exato. Que é melhor eu optar por uma apresentação exato. transdérmica ou intravaginal e cuidar do colesterol do que ficar usando o estrogênio oral, né, só por conta do colesterol e eu acabar mais seguro, outros... né? Exatamente. E até quanto mais ou menos tu acha que chegaria no exame que tu acharia ideal do estradiol para repor numa menopausa? Os livros trazem 20, em torno de 20, 30. Tu busca isso, né? Não, assim, eu normalmente nível, né? gosto mais ou menos acima de 40. Certo. Meu nível de... o nível alcançado, né? Não, pensei que era pra eu fazer de reposição. Não, de reposição. Não, então vamos para 40. 40, abaixo de 20 é que a gente dá o diagnóstico. Não. Certo. Tipo assim, eu tô repondo o que é que eu busco deixar ali no nível ideal. 40 é um nível maravilhoso, exatamente. 40 a gente começa com níveis baixos, né? Exato. E a gente vai modulando de acordo com o laboratório, de acordo com a clínica. Para deixar mais ou menos isso, né? Isso é extremamente importante. A clínica, laboratório e clínica. Lógico, a clínica é soberana sempre. Soberana, né? Eu até brinco com todos os pacientes. Olha, vamos primeiro para você. Exato, a gente não trata exame, a gente trata o paciente. Não trata laboratório, a gente trata, vamos para você. Exato. O que você está sentindo? Agora vamos para o laboratório. Podemos melhorar com o laboratório o que você está sentindo? Isso é realmente extremamente importante. Eu te pergunto isso porque tem estudos agora recentes que mostram que acima de 40 a gente consegue a proteção cardiovascular. Sim. Entendeu? Sim, então por isso que eu te perguntei. Sim. Mas é mais ou menos isso também, né? Que vocês fazem na endócrina. Sim. É ótimo. Legal. E a progesterona, o que você acha? A progesterona, né, gente, é o seguinte, para falar em progesterona, a gente tem que ter falado primeiro, né, realmente do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que estimula o endométrio. E eu não posso ter esse estímulo isolado sem a proteção da progesterona, né, porque senão eu acabo realmente predispondo aquela paciente a ter uma proliferação endometrial e aí vem risco realmente de câncer de endométrio e tudo mais. Então, todas as mulheres que têm o útero, que não são esterectomizadas, a questão da progesterona, ela é importantíssima, né? Então, assim, não importa a via de administração, se eu tenho um dispositivo intrauterino liberador de progestágeno, né? Se eu tenho as formulações transdérmicas, se eu tenho os orais, e não importa, ela tem que existir em toda mulher que está fazendo uso do estrogênio e ainda tem útero, né? E aí, logicamente, a gente fala mais uma vez da progesterona micronizada, natural, que tem uma segurança muito maior do que qualquer sintético, né? Então, esse é o papel do progestágeno, né? Proteger o útero da mulher da ação proliferativa do estrogênio. E a testosterona? Vamos lá para... Eita, falar da testosterona, né? Que a gente não tem um consenso, é sempre uma confusão. Testosterona é o que todo mundo quer. Todo mundo quer. É para ganhar massa muscular, é para disposição, é para libido. Testosterona é o querido de todo mundo, vida, é homem, né? Mulher, todo mundo quer testosterona. Todo mundo quer testosterona, normal, né? Sim, né? Assim, realmente na questão da menopausa, né, Mari? A mulher experimenta esses sintomas, né, de diminuição de apetite sexual e todos os outros, humor deprimido, né, engorda, então você vai ter uma tendência a ter dificuldade de emagrecimento, de diminuir percentual de gordura, você começa a ter realmente uma dificuldade de ganho de massa muscular, começa até a perder. Sim. Né, então acaba se tendo um olhar melhor para a testosterona, né? Sim. A gente sabe hoje que as indicações de livros seriam realmente a questão do desejo sexual hipoativo, que acontece na mulher na menopausa, mas é bom sempre deixar claro, né, gente, que não é a testosterona na mulher, ela não tem uma queda abrupta como o estradiol na menopausa. Sim. A testosterona ela vem caindo aos pouquinhos, já a partir dos 30 anos de idade. Porque na verdade, né, a testosterona está muito ligada até ao estilo de vida. Sim, né? Sim. Então assim, se você não faz academia, se você não tem uma alimentação boa, dependendo do estilo de vida que você tenha, ela tem uma queda mesmo. Sim. Então assim, é uma queda real. Então você pode ter uma queda de testosterona que ela vem acontecendo a partir dos 30 e poucos anos, você vê isso acontecendo assim realmente. Tanto é que você tem, às vezes eu tenho pacientes de 30 anos, 30 e poucos anos com a testosterona lá embaixo. Então assim, e inclusive homens, né, que chegam aqui no consultório
realmente com níveis de testosterona muito baixo, assustador, né? Então, assim, bem preocupados até, enfim. Mas o estilo de vida, ele é muito mandatório nisso. Então, a testosterona, ela realmente não tá só na menopausa, né? Na mulher, no caso. E ela tá em várias coisas. E é importante também a gente salientar que a testosterona, ela não é só libido, né? No livro eles botam muito a questão da libido, a indicação da libido. Mas os benefícios são muitos, mas os benefícios da testosterona vai muito além do libido. Eu acho que libido é um deles. Mas a testosterona hoje a gente sabe que é osso, é proteção cardiovascular, osso, é musculatura, enfim. É humor, né? É uma série de coisas, né? A testosterona hoje é um hormônio importantíssimo para um monte de coisa. Quem toma sabe da importância, realmente sente na pele essa diferença. Tanto é que tem pacientes hoje que, tipo, quando tiram a testosterona, dizem, doutora, pelo amor de Deus, minha testosterona. Né? Porque assim, não é só por questão de libido. A libido, eu acho que tem mulher, inclusive, que toma testosterona, melhora de tudo. E não melhora da libido. Pode acontecer. Né? Porque assim, libido, eu acho até que principalmente na mulher, ela não está relacionada só ao hormônio. Não sei qual é o seu pensamento em relação a isso, mas acho que na mulher principalmente, eu acho que a libido é uma coisa muito multifatorial. A mulher é muito cabeça, né? Então, assim, eu acho que, lógico, o hormônio é importantíssimo, mas a mulher é muito... Se ela estiver cansada, isso altera. Se ela não tiver dormido bem, altera. Preocupada com a família. Preocupada com as contas da semana. Então, assim, é isso. Então, assim, são uma série de coisas, né, que mexe com a libido. Então, assim, não é só o hormônio. Então, assim, o hormônio é uma das coisas. Então, a libido na mulher, ela é muito mais profunda, é uma coisa muito mais... vai muito mais além do que simplesmente uma testosterona. Entender a mulher nesse contexto, aí volta, né, aquela coisa que a gente sempre conversa, entender a mulher nesse contexto é muito mais importante do que uma testosterona baixa, né, que vai refletir. É onde entra a medicina integrativa, né, e toda uma consulta individualizada para entender o paciente como um todo e melhorar todo o contexto, né, da situação. Inclusive, Mari, é assim, a questão da libido baixa, às vezes pode não estar relacionado com níveis baixos de testosterona. Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes a testosterona, ela está em um nível que não é tão baixo assim, mas a mulher experimenta esse desejo sexual hipoativo. Exato. Costumo sempre dizer que os hormônios, eles influenciam, não determinam, que é exatamente essa conversa que você está falando aí, né? Exatamente. Que existem outras coisas também extremamente importantes que precisam ser abraçadas, né, no contexto da mulher na menopausa e até fora da menopausa também. Exatamente. Dos homens também, né, a gente precisa também ter esse olhar, que a terapia de reposição de testosterona nos homens aí é um outro outra vertente. É uma outra conversa. É um outro podcast. É um outro podcast. É uma outra conversa que a gente tem que ter bem criteriosa, juntar, e bem conversar importante direitinho. Também. E importante, né, para poder a gente passar essas informações aí. Com certeza. Para todo mundo, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa importância da reposição. Né, gente? É o seguinte, a terapia de reposição hormonal, como vocês já viram, a gente já comentou muito desses sintomas, ela vai trazer extremos benefícios para a questão da qualidade de vida da mulher, de uma maneira geral, para a questão de laboratório, como por exemplo a questão da osteoporose, né, que a mulher não vai sentir, mas ela está ali com osteoporose, não adianta só você fazer a suplementação de cálcio, não adianta só você entrar com os bisfosfonados, né, se você realmente não tiver, né, você acaba tendo essa falha terapêutica. Eu sei se você vê isso no consultório, mas eu vejo muito resultado no consultório da gente fazer a reposição hormonal e a gente vê realmente a regressão da osteoporose real ali no resultado de regressão mesmo com a reposição hormonal. Efetivamente, assim. Então, assim, não é inventado, não é nada, é uma coisa que você vê no laboratório. Então, assim, não é à toa que as mulheres, assim, com mais idade, vamos dizer assim, têm uma incidência muito maior de osteoporose. Não é à toa, é pela queda hormonal, isso aí é mandatório, tanto do estradiol quanto da testosterona. Exatamente, né? Que são dois hormônios que estão muito ligados a essa parte óssea, né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo em relação à osteoporose, essa reposição hormonal. Porque, assim, eu falo muito com meus pacientes, inclusive, antigamente, as mulheres não faziam muita reposição hormonal
Eu acho porque as mulheres não eram ativas como as mulheres são hoje. As mulheres são outras. É outra coisa. Hoje eu tenho pacientes de 80 anos que são CEO de empresas. Então, assim, é uma outra vertente. Como é que uma mulher dessa não vai fazer reposição hormonal? Como é que ela vai ter uma cognição perfeita? Como é que ela vai ter uma memória boa? Como é que ela vai ter uma disposição boa? O humor. A produtividade. Enfim, tudo isso, né? Então, assim, hoje a mulher ela tem uma necessidade muito maior de fazer reposição hormonal. Sim. A mulher moderna hoje, ela precisa da reposição. Né? Então, assim, é diferente da mulher antigamente. Né? Então, assim, isso precisa ser visto com mais cautela, com mais atenção. E eu acho que é por isso, inclusive, que está tão em evidência, vamos dizer assim, e eu acho que com uma procura cada vez maior dessa questão da reposição hormonal. Isso. E os benefícios não param por aí, né? Claro. A gente tem a questão do grau de evidência, a gente tem o grau de evidência A, o grau de evidência B. Sim. O grau de evidência A é aquele que está bem sedimentado e confirmado por estudos, né, já com respaldo científico, né? A questão da osteoporose é uma delas, a questão da melhora dos folgachos é uma outra coisa realmente extremamente importante, né? A questão de sintomas da questão da sexualidade também é extremamente importante. Eu acho que seria mais isso. Os sintomas genito-urinários. Sim, né? Sim. É importantíssimo, né? A questão realmente dessa incontinência urinária, a questão dessa secura vaginal, sabe? Para melhorar a questão da sexualidade da mulher, você me imagina uma mulher com secura vaginal, humor deprimido, um pouquinho mais gordinha, com pouca massa muscular, indisposição física, indisposição mental, como é que tá a sexualidade dessa mulher, Mari? Exatamente. Né? Então a terapia traz esse de trazer a mulher como tudo. Isso, como grau de evidência A, viu, gente? Como grau de evidência A. Como grau de evidência B, a gente tem inclusive até melhora na questão dos índices de diabetes mellitus tipo 2. Olha aí. Né? Então você traz até essa questão de benefícios metabólicos na questão, né? Um grau de evidência B. Mas temos sim, né? Logicamente a gente tem alguns riscos, que a gente tem que individualizar cada tratamento, quando começar, quando não começar. Tem a questão do tromboembolismo, né? Que a gente tem que ver a questão. São as indicações, né? Que a gente está aqui exatamente para poder alertar e os cuidados que tem que ter, né? Mas realmente que cuidando nesses aspectos, né, dos riscos, os benefícios são enormes e as indicações são inúmeras, né? Sim, sem dúvida. Eu acho assim, eu sempre falo para os meus pacientes que eu acho que a reposição hormonal ela é importante para todas as mulheres. Agora, assim, ela sempre tem que ser indicada de forma muito criteriosa. Muito criteriosa, Mari, entendeu? Né? Saber começar, a hora de começar. Quando começar. A dose para começar. Sim. Eu acho que a gente não precisa de doses homéricas, de hormônios. De forma alguma. Como tem algumas pessoas aí fazendo. Eu acho que não tem essa necessidade. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar o paciente como um todo, porque assim, como a gente está falando aqui, hormônio é importante, sem dúvida nenhuma, isso é indiscutivelmente importante, mas mulher também não é só hormônio, o ser humano não é só hormônio. É verdade. Tem uma série de outras coisas que também são importantes, que também tem que serem abordadas. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar o todo e os hormônios também. Então, assim, quando a coisa é feita da forma correta e com responsabilidade, eu acho que, assim, o risco, ele se torna muito baixo. Hoje a gente vê aí, tem artigos científicos que vêm mostrando que os riscos, quando feito, logicamente, da forma correta, os riscos para câncer e para outras coisas se tornam realmente muito baixos. Diminui bastante, né? Inclusive até a data de início, né, da questão dessa terapia, quando começar, né? O que se mais tem de sedimentado na literatura é exatamente essa preocupação de início, né? Então eles colocam que até 10 anos... É o mais seguro. É o mais seguro, né? Até 10 anos e para início. Exato. Né? Para início, até 10 anos da menopausa, seguro. Exato. E começar antes dos 60 anos. Exato. Também já mostra uma segurança o ideal. maior. É o ideal, né? O ideal seria isso. Às vezes eu até
até posso começar um pouquinho depois, mas Pois assim, como é a tua experiência nisso? mas dentro de uma avaliação muito criteriosa. Muito criteriosa. Muito né? criteriosa. A individualização. Individualização muito do caso, assim, tem que ter muito cuidado. Eu peço uma série de exames, assim, eu sou muito chata em relação a isso. A segurança, Tá, né? a segurança. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Eu peço uma avaliação toda cardiovascular, assim, eu sou muito chata. A história da família. História familiar, uma série de coisas. Às vezes exames até genéticos. Sim. Então, assim, se tiver tudo realmente muito bem, aí às vezes eu até começo depois disso. Mas sem dúvida nenhuma, isso aí que você falou é o mandatório. É o mandatório. Até É a regra geral. a regra geral, a da segurança é essa daí. E até Sem quando dúvida. manter, né, Mari? Até quando? Quando é que termina essa terapia de reposição hormonal? Isso. Aí também entra um pouquinho, é um pouquinho controverso, né? Assim, a Sociedade de Geriatria Americana, né? O Colégio de Geriatria Americano, ele preconiza uma data de 65 anos. Tipo, 65 anos tem que ter o stop. Já outras instituições, inclusive americanas, falam que não tem muito isso, que é a questão realmente da individualização, que você vai individualizando, é a conversa periódica com o paciente, né, os sintomas, o que está sentindo, né, se os benefícios continuam ali, né, para a gente começar a decidir retirar, desmamar, né, a questão da terapia de reposição da menopausa. Sim. Não dá para tirar de uma vez, porque senão a mulher pode experimentar realmente um retorno dos sintomas. Sim. Então isso vai realmente acontecendo ao longo de 6 meses, 1 ano, a retirada gradativa desse hormônio para que a mulher fique bem, né, e possa realmente ter qualidade de vida, né, na questão da menopausa, dessa vez sem um hormônio, quando a gente realmente decidir, individualizando cada paciente, retirar a medicação, né? A medicação hormonal. Exato. Né? E quais são as contraindicações que você acha que seriam contraindicações para a gente fazer essa reposição hormonal? Pronto, isso aí é um cuidado que a gente tem que ter e que, por não conhecer isso, muitas mulheres acabam, não vou fazer e tudo mais, mas existem coisas que a gente pode pontuar. Porque também tem contraindicações, né? absolutas e relativas, vamos dizer assim. Que é exatamente isso, quando a gente pensa em entrar com uma terapia de reposição hormonal, quando realmente os sintomas, né, da menopausa, eles falam mais alto, que aí é a questão da individualização, mas tem algumas coisas que realmente a gente já pode começar a falar, né? Paciente que já teve alguma doença cardiovascular, quando ela já teve alguma trombose, fumante, quando a paciente já teve alguma alteração cardíaca, tromboembolismo pulmonar, quando já teve trombose cardíaca, AVC também é uma contraindicação, né? Trombofilias, né? Por isso que a questão dos exames laboratórios, a história do paciente, é por isso que você, muito né, importante. Tá pesquisando trombofilia, proteína C, proteína S, fator antitrombina, isso aí é realmente extremamente importante. Tem uma outra doença chamada porfiria, né, que também é uma contraindicação para a questão da terapia de reposição hormonal da menopausa, mas a consulta médica realmente criteriosa, ela vai afastar todas essas contraindicações para que essa terapia ela seja mais segura possível e traga os melhores resultados e os melhores benefícios. Aí é onde entra a importância de fato de fazer uma consulta bem sim, um profissional qualificado, um profissional da área, um profissional que tenha vivência nessa área e que tenha esse olhar para a mulher, não só hormonal, porque a mulher não é só hormônio, como você fala, sempre fala muito bem, né? Isso. E a gente precisa realmente ter esse olhar e completar com essa terapia, caso seja indicado, para poder melhorar todo o cenário da mulher, né? Exato. E é onde eu acho muito que entra a mudança de estilo de vida também. Sim. Que eu acho que mais importante do que qualquer risco que a reposição hormonal possa trazer, eu acho também que é a mudança do estilo de vida. Porque eu acho que, assim, você continuar sedentário, se alimentando ruim, e uma série de coisas desse tipo, traz muito mais malefícios e muito mais riscos do que a própria reposição hormonal, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que a reposição hormonal, ela precisa vir, sem dúvida nenhuma, junto com uma mudança de estilo de vida. Não sei o que você acha em relação a isso. Nossa senhora, né? Tem que ter, né, Mari? Tem que ter, né, Mari? Eu acho que começa por aí. Começa por aí, né? Começa por aí. Inclusive, assim, quando a paciente chega pra gente, né, e tem uma contraindicação absoluta na terapia, né, de reposição hormonal, o que eu tenho que dizer para essa paciente? Eu não vou dizer para ela assim, não,
seu problema não resolve aqui, vá para casa. Não, estimular o estilo de vida, vamos melhorar a testosterona com a prática de atividade física. Já melhora por si só. Exatamente, Thiago, como é que eu posso aumentar a minha testosterona? Sem fazer nada, sem tomar, né? No atividade física. Exatamente. Né? Atividade física vai melhorar a sexualidade, atividade física vai melhorar o humor. Na verdade, atividade física tudo, é remédio. Né? Remédio. E aí, nutrição, aí é outro podcast, né? Aí é outra conversa de bastante tempo quando a gente for falar realmente de nutrição, que é extremamente importante para tudo na vida, e para a mulher na menopausa também não fica de fora. Né? Então, realmente, a questão dessas outras terapêuticas, sim, que vão trazer benefícios para a mulher na menopausa, elas são extremamente importantes. Exato. Eu gosto muito de abordar, quando a paciente chega para mim, essa mudança do estilo de vida mesmo, da nutrição, do exercício físico. Extremamente importante. E gosto sempre de trabalhar primeiro o terreno biológico, primeiro a paciente como todo, inflamação, nutrientes, tudo que está, vamos dizer, desregulado naquela paciente, né, que a gente vai fazer através de uma consulta criteriosa, de exames da própria clínica da paciente, que é soberana acima de qualquer coisa, né, como a gente já falou, para só depois, talvez às vezes numa consulta de retorno, é que a gente vai ver, às vezes, na verdade, a própria reposição hormonal. Sim, concordo. Eu sempre brinco muito que o hormônio, na verdade, é a cereja do bolo. Né? Tem que ter o bolo. Então, tem que, assim, o paciente, ele volta assim, doutor, eu melhorei 80%, às vezes aqueles 20% que precisa a mais é exatamente o hormônio, a virada de chave. Exatamente, então, verdade. assim, eu sempre trato primeiro o paciente, para depois ir realmente para a reposição hormonal, porque eu acho que, assim, a base, ela sempre tem que ser feita, ela sempre tem que ser mudada. O estilo de vida, os hábitos. Sim. Eu acho que é importantíssimo para a gente ter um sucesso. Até para a mulher que não está na menopausa, exatamente, né? Sempre. Verdade. Exatamente, eu acho que é importante. Isso é importante, isso. Não pode faltar. Exato. E qual a mensagem que você poderia deixar aí para os nossos seguidores, para quem está ouvindo a gente, né, nesse podcast? Olha, para a gente finalizar aí. Primeiro, realmente agradecer, né, o convite da doutora Marielle, né, do grupo da Longevive, né, e dizer para você, mulher que está na menopausa, falar mais uma vez. Existem muitas coisas que podem estar acontecendo com você e que você não está sozinha. Várias outras mulheres também estão experimentando esse cenário em que você está passando. Não é culpa sua, né, mas realmente pode melhorar bastante. Procure sempre um profissional de qualidade, um respaldado, um profissional com vivência nessa área, para poder te acompanhar e te levar de uma maneira bem mais tranquila, te conduzir de uma maneira bem mais tranquila nesse período tão importante que é a menopausa, pós-menopausa, né? Obrigada, Thiago, pelo podcast. Convite, foi um prazer enorme estar aqui com você, conversando. Vamos vir mais vezes, conversar mais. Outros temas, muito mais relevantes também. Sim. Obrigada a vocês por estarem assistindo. Espero que tenha sido bom. Se vocês tiverem outros temas que vocês também tenham interesse, que a gente fale aqui, deixa nos comentários, que também serve como opiniões, para a gente também estar trazendo profissionais e estar também formulando outros podcasts para vocês, para levar sempre o melhor de mais informações sobre saúde e bem-estar. Então a gente fica por aqui, próximo mês tem mais.